Você já deve ter escutado falar de hiper e hipotireoidismo, certo? Mas você sabe a diferença entre elas? Sabe as causas e as consequências? Será que tem tratamento? Tem, e a gente vai ver isso nesse vídeo. Curta, compartilhe, faça parte do canal e bora para mais uma aula. Vamos ver. Hiper ou hipotireoidismo? Qual é a diferença? Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar vocês que a gente está com vagas abertas para o curso de formação em terapia vibracional quântica. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link direto para a página, onde tem todas as informações. Lá você vai encontrar composição dos módulos, material extra, todo tipo de dúvida que você tiver com relação a esse curso, vai estar aqui embaixo no link da descrição. E lembrando que o curso ele é focado em produtos da terapia vibracional para modulação de vários tipos de patologia. Aqui no caso eu vou falar sobre tireoide e a gente tem vários produtos da terapia vibracional que conseguem, como coadjuvante, ter um benefício muito grande com relação à modulação da parte tireoidiana e a parte hormonal também. Antes de falar de hiper e hipotireoidismo, a gente tem que falar sobre a tireoide, que produz os hormônios tireoidianos. Mas o que é de fato a tireoide? E qual é a sua função? A tireoide é uma glândula bilateral presente em todos os vertebrados e ela está localizada lateralmente sobre a traqueia, abaixo da laringe. Essa glândula tem extrema importância no corpo todo por ser uma das principais glândulas endócrinas do nosso corpo. Ela tem a função de liberar hormônios que são utilizados por vários órgãos. Os hormônios que ela produz são responsáveis por ativar o metabolismo e, consequentemente, o consumo de açúcar ou a glicose no corpo. Mas como acontece essas síndromes, esses desbalanços da tireoide, hiper e hipotireoidismo? Por que umas pessoas engordam e outras emagrecem tanto? Vamos ver isso mais de perto. A função da tireoide é controlada pela glândula adenohipófise e também pelo hipotálamo. A adenohipófise secreta um hormônio chamado TSH, ou hormônio tireotrófico, e o hipotálamo age no centro nervoso, regulando a hipófise. Então aqui a gente já vê um grande problema, não é só a tireoide o fator determinante de uma hiper e hipotireoidismo, porque a gente acaba culpando a tireoide, sendo que a causa raiz pode estar em outras glândulas e até em outros órgãos. Chamamos de hipertireoidismo terciário quando o problema está no hipotálamo e seria hipertireoidismo central ou secundário quando o problema está na adenohipófise, e só chamamos de hipertireoidismo primário quando o problema pega de fato a tireoide. O que acontece na prática é o seguinte: o hipotálamo produz um hormônio chamado TRH, ou tireotrofina, que ativa a glândula adenohipófise que produz o TSH. O TSH encontra com os receptores da tireoide e aí sim ela pode produzir os seus hormônios T3, T4 e um outro hormônio chamado RT3. Sabendo disso, já vemos que o problema do hiper ou do hipotireoidismo não estão ligados somente a algum problema da tireoide, mas em toda a sua cadeia antes dela. Vou começar falando sobre o hipotireoidismo porque acredito que seja a dúvida maior, mais recorrente, porque as pessoas engordam e a gente sabe que ninguém quer engordar, né? Então vamos lá, vamos falar sobre o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é caracterizado por uma baixa função da tireoide, que acaba por promover uma queda metabólica, comprometendo até mesmo funções cognitivas e motoras. Algumas causas relacionadas é quando a falta de iodo, processo inflamatório, como é o caso da tireoidite de Hashimoto, mas aqui no caso a tireoidite de Hashimoto, ele vai promover tanto uma hiper quanto uma hipotireoidismo, mas a gente já vai estudar isso, a gente já vai falar o porquê acontecem essas duas formas de disfunção da tireoide com a Hashimoto. Algumas pessoas com tireoidite de Hashimoto têm outros distúrbios endócrinos, tais como diabetes, hipoatividade da glândula adrenal ou hipoatividade das glândulas paratireoides, além de outras doenças. Pode ser influenciada também por artrite reumatoide e até o lúpus. Outra causa pode estar associada ao tratamento anterior com o iodo radioativo, num pós-cirúrgico para retirada da tireoide. Como eu já havia mencionado, a tireoide não trabalha sozinha, ela trabalha com a adenohipófise e com o hipotálamo. E pode ser aí que começa o grande problema, nessas duas glândulas, além da tireoide. O tratamento pode envolver hormônios como a levotiroxina, mas aqui eu faço um adendo para vocês. Tem muita gente que tem hipotireoidismo, já é constatado alguma coisa mais leve e começa a tomar hormônio tireoidiano
e acaba acarretando num hipertiroidismo por conta do medicamento. Então você tapou um buraco e abriu outro, porque não tem nada a ver você achar que vai curar do hipotiroidismo, começa a tomar hormônio e aí dá um hipertiroidismo por conta do medicamento. Aí já teve dois problemas aí. Não curou nem do hipo e agora você tem uma hiper. E agora a gente vai para o que interessa. Vamos analisar a fundo uma doença autoimune. Simplificando ao máximo, é quando o seu corpo começa a atacar ele mesmo. As células de defesa entendem que alguma parte do seu corpo não te pertence e começa a atacar. Mas como assim, do nada? É claro que não, né? São diversos fatores que acometem esse tipo de situação. Tem alguns fatores até genéticos, mas tem um fator em específico que você tem o controle total: a sua alimentação. E pensa comigo, você já comeu alguma coisa que não te fez bem, certo? Que te deu espinhas, dores de cabeça, constipação ou até mesmo um problema gástrico. Pois é o seu corpo avisando que alguma coisa ali não está certa. Mas concorda comigo que mesmo eliminando essa toxina, o seu corpo já absorveu alguma coisa? Porque para manifestar espinha, constipação, dor de cabeça, é porque aquele alimento que não te fez bem já foi absorvido. E é aí que surge o grande problema, porque existem diversos anticorpos dentro do seu organismo que acabam atacando essa toxina, só que como consequência acaba atacando órgãos também, porque ela identifica uma fração daquele órgão, um fator proteico daquele órgão, daquele tecido, daquela glândula, como sendo uma toxina também, e começa a atacar ali. É aí que começa a atacar a tireoide. Mas isso não é só exclusividade da tireoide não, tá? A gente está falando aqui de doenças autoimunes, como por exemplo a diabetes, o lúpus, artrite reumatoide, artroses e até mesmo doenças degenerativas de longo prazo, doenças mentais de longo prazo. E agora eu vou te perguntar, algum médico já te prescreveu uma dieta anti-inflamatória ou te passou simplesmente um remedinho e falou, você vai ter que tomar isso pro resto da tua vida? Eu não estou falando que todos os médicos fazem isso. Tem que analisar o passo a passo do paciente para chegar naquela doença, não simplesmente sair do consultório com um monte de remédio e falar assim, você vai tomar pro resto da sua vida, isso não tem mais jeito. Isso daí é péssimo, certo? Se você acompanha meu canal, sabe que remédio não cura nada. Remédio só remedia ou silencia um sintoma pior. E você ainda vai continuar com aquela doença, certo? Você não tem como curar daquilo. É igual tomar um remédio para pressão. Você toma o remédio, só que a pressão ela continua. Se você parar de tomar o remédio, a pressão volta. Mas por quê? Porque a causa não foi resolvida. Outra questão que pode afetar bastante a tireoide é a ingestão em excesso do iodo. O iodo é hiper importante para a tireoide, para evitar aquele bócio, aquela coisa toda que ficou muito famoso na década de 40, 50, 60. Antes de ter o sal iodado aqui no Brasil, antes deles colocarem iodo, microdoses de iodo dentro do sal, aquele sal de cozinha normal, ele é iodado exatamente para evitar o bócio. Só que tem muita gente suplementando iodo aí à vontade achando que está fazendo super bem, mas na verdade não está. Então precisa ser dosado muito bem o iodo para que não seja um prejuízo, para que não tenha um prejuízo na sua tireoide por conta do excesso do iodo também. Como eu já havia citado aqui, que a parte genética também tem fator primordial em algumas questões da tireoide, a gente tem uma doença que é congênita e é chamada de cretinismo. É caracterizada por uma condição muito rara, onde não há a formação adequada da tireoide, ou mesmo o corpo não consegue produzir os hormônios tireoidianos. Aquele teste do pezinho que o bebê faz quando nasce, ele vai pegar exatamente os hormônios tireoidianos para a gente conseguir modular da melhor forma possível desde o nascimento. O cretinismo acaba por caracterizar atraso no desenvolvimento, língua grande, palidez, sonolência e principalmente atraso no desenvolvimento psíquico e motor. Vamos agora falar do hipertiroidismo, que ao contrário do hipotiroidismo, aqui no caso a tireoide está exacerbada, ela está produzindo muito hormônio. As principais causas do hipertiroidismo é a doença de Graves ou bócio tóxico difuso. Essa doença autoimune é a principal causa de hipertiroidismo e atinge mais mulheres do que homens, principalmente entre os 20 e 50 anos. Câncer na tireoide também pode ser um fator relevante para um hipertiroidismo e o excesso na ingesta de iodo. Eu falei do câncer aqui, mas o câncer de tireoide é uma situação um pouco rara de acontecer. Lógico que se você fizer o acompanhamento adequado, você vai conseguir pegar qualquer tipo de anomalia que aconteça na glândula o mais cedo possível. E é 100% curável. Hoje a gente tem várias técnicas para modular isso. Até mesmo antigamente eles tiravam muito tireoide, né? Qualquer coisa tirava. Aparecia um negocinho, tirava a tireoide. Mas esse tipo de ciência
da mutilação já não faz parte mais da medicina moderna, né? A gente não vai ficar mutilando as pessoas, tirando todo tipo de órgão, porque simplesmente não funciona ou porque apareceu alguma coisa, você vai lá e tira numa cirurgia e tudo bem, toca a vida. Não é assim que funciona. A tireoide ela tem uma extrema importância no nosso corpo para vários outros tecidos, inclusive até para fertilidade, para gravidez. Então a gente tem que ficar muito atento com isso e proteger isso da melhor maneira possível. Mas quais são os sintomas do hipertireoidismo? O que uma pessoa sente quando tem uma produção exacerbada dos hormônios tireoidianos? Como esses hormônios são responsáveis por sistemas endócrinos e gasto de energia pelas células, logo verificamos que os principais sintomas são fraqueza muscular, devido a gasto excessivo das reservas energéticas, insônia, frequência cardíaca aumentada, o que também aumenta o gasto calórico, irritabilidade, intolerância ao calor devido à alta produção de energia e oxoftalmia, que são os olhos saltados e protuberantes, além, é claro, da perda de peso. E quais seriam os tratamentos nesse caso, quando tem um hipertireoidismo? Obviamente tem que ser analisado vários pontos, mas a radioterapia, no caso de um câncer tireoidiano, acaba sendo indicado, medicamentos específicos e, em último caso, a cirurgia da tireoide, mas tem que ser analisado ponto a ponto, caso a caso, paciente por paciente, e vai muito da conduta médica. Tem que ver se o paciente está fazendo um acompanhamento adequado das suas funções tireoidianas também, para que não chegue ao ponto de você tirar totalmente a tireoide. Puxando um pouco sobre o que eu falei da alimentação e fazendo um paralelo com as doenças autoimunes, tudo que termina com it é uma doença de cunho agudo, inflamatória aguda. Então você tem cistite, sinusite, esofagite, tireoidite, tudo isso que termina com it são casos agudos de processo inflamatório. Tem vários produtos, vários alimentos aí no mercado processados que promovem inflamação. Então você tem tudo que é embalado, tudo que é industrializado, tudo que acarreta uma inflamação de cunho agudo no seu corpo, tudo aquilo que eu falei, né, que às vezes dá diarreia, constipação, dor de cabeça, aquilo lá já é um sinal muito claro que seu corpo não está aceitando aquilo que você comeu. E isso pode desencadear muito bem não só a tireoidite, mas diversas outras doenças de cunho agudo, e que se você mantém esse hábito, você vai acabar piorando a situação e a doença já não vai ser mais aguda, agora vai ser crônica e vai te acompanhar por muitos anos na sua vida. E é por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado com o que você ingere, porque isso pode acarretar em diversos fatores para o resto da sua vida. Às vezes é uma coisa simples que você faz todo dia, é um hábito besta que você acaba fazendo todo dia e isso interfere bastante na sua longevidade ou na sua velhice com uma saúde melhor. Dei várias dicas muito importantes nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está fazendo a coisa errada e achando que está certo, porque esse que é o grande problema do ser humano, né? A gente faz um monte de coisa errada achando que está 100% certo. E quando você vai discutir com a pessoa, às vezes ela fala, não, mas isso daí é certo, minha família sempre fez assim. Então alguma coisa está enraizada ali, totalmente errada. E a tireoide é uma glândula muito sensível, então a gente precisa tomar bastante cuidado, principalmente com o que a gente come. Tá bom? Então compartilhe esse vídeo, faça parte do canal. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link para o curso de terapia vibracional quântica, que eu explico na utilização dos florais vibracionais para modulação de diversas doenças. Os florais vibracionais, lembrando, não tem efeito colateral, não tem qualquer tipo de efeito adverso, são totalmente inertes, são naturais, fazem parte do seu corpo e a gente faz essa modulação frequencial para promoção da saúde. Espero que tenham gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima aula. Até mais!